Pessoal, agora a gente vai construir o código para preencher essa tabela de acordo com os dados do banco de dados. E a segunda parte a gente vai pegar os dados daqui e cadastrar no banco de dados. Após cadastrar esse banco de dados, desse determinado paciente no banco de dados, já vai aparecer nessa tabela também. Inicialmente, então, a gente vai preencher essa tabela. Eu já fui no meu banco de dados, cadastrei um registro para teste, mas se vocês não tiverem nenhum cadastrado, pode deixar para cadastrar direto aqui também. Primeira coisa que a gente voltar no código fonte, está no projeto, voltei no código fonte, vocês vão lá acima de, apareceu esse monte de código, vou dar um ponto menos aqui, vocês vão acima do main aqui, vão criar um método. Esse método vai ser o método public, colocar com o nome void, colocar aqui preencher tabela. O que esse método vai trabalhar para mim? Ele vai pegar todos os dados lá do listar todos do DAO e carregar na tabela para mim. Vou colocar aqui, abrir chave, fecha chave, né, do meu método. Acredito que ninguém tem dúvida que é o método do void, né, que é o método sem retorno, já foi trabalhado também. Quem tiver dúvida pode estar colocando a dúvida aí no fórum que eu vou solucionando, de acordo com dentro do possível. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma instância do DAO, do paciente DAO. Então aqui eu criei uma instância do paciente DAO, vou colocar o nome aqui, recebe new paciente DAO. Cuidado que ele fez a importação, tá? Se vocês for lá em cima, vocês vão verificar a importação. Depois eu mostro todas as importações que eu vou fazer para não ficar indo lá e voltando. Mas eu tenho que importar esse paciente DAO. Agora eu vou criar uma lista, um list. Cuidado que esse list é do tipo lá da util, tá? A hora que vocês for importar ele é da util. Criar um list do paciente. Vou colocar aqui lista, né? Recebe e vou pegar desse paciente DAO ponto listar todos. Então isso aqui, esse listar todos, a gente vai verificar ele recebe um parâmetro, tá? Esse parâmetro não está sendo utilizado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um parâmetro vazio por enquanto. Depois eu vou utilizar para fazer consulta, usando like. Então, eu vou colocar vazio inicialmente aqui. Então, com isso, eu criei uma instância e recuperei toda aquela lista que aquele método retornava para mim. Percebam que eu fiz as importações no DAO, da util-list e do mapeamento do paciente. Essa aqui não está sendo utilizada aí dessa importação, mas eu vou utilizá-la posteriormente. Eu já tinha feito a importação dela. Agora a gente vai usar esse default table model e a gente vai criar o modelo da tabela. Vou colocar aqui com o nome de modelo mesmo, que a gente vai usar o modelo para essa tabela. Que vai receber o que? Eu vou converter para default table model e vai receber da minha tabela, ou seja, dessa tabela aqui, eu vou pegar o nome dela, vou até alterar o nome da variável, tá? JTable, eu vou nomear JTable paciente. Vou colocar esse nome aqui. Então, eu vou pegar dessa tabela, opa, vou achar o código aqui novamente, aqui. Vou pegar daquela tabela, ponto, get o model, ou seja, isso aqui vai pegar qual é o modelo da minha tabela. Ponto e vírgula, então quer dizer que aqui, criei uma instância de DAO, peguei todos os registros lá do listar todos e criei um modelo da minha tabela. Agora, a gente vai para a segunda parte, que é o que? Eu vou remover qualquer linha que tiver na minha tabela, então eu vou colocar aqui o modelo, ponto, set, vou setar quantas linhas vai ter. Vou colocar 0 para não ter nenhuma linha, ou seja, se tiver alguma linha ele vai limpar essa tabela para depois preencher ela novamente. E aqui eu vou fazer um for each. Um for each em quê? Na minha lista. Toda vez nessa lista vai me retornar um paciente P em lista. Nessa lista aqui, ou seja, estou fazendo um for each, cada elemento dessa lista ele vai passando até que não tem mais e vai criando uma instância de P. Então, fiz um for each aí. Agora, eu vou pegar aquele modelo, ponto, add linha, add rom, do tipo objeto aqui, tá? Então, isso aqui eu vou adicionar uma linha na tabela, essa linha ela vai servir para mim, seria a linha na tabela. Vou dar um new aqui, criar um novo objeto, e dentro desse objeto, vou passar aqui vazio e vou passar entre chaves
os dados que eu quero colocar nessa linha. O que eu quero colocar em cada linha? Na primeira coluna, eu quero pegar desse P, que veio de cada vez que passar aqui, vai criar um IP, tá? Se eu tiver 10 pacientes, ele passa aqui 10 vezes, cada vez ele cria um paciente específico, uma instância. Vou pegar desse paciente, ponto. O get lá da minha classe paciente, get ID do paciente. Então, isso aqui vai ter o ID do meu paciente. Vou separar por vírgula, vou colocar p.get nome, na ordem que eu coloquei na tabela. Primeiro era o paciente, vou botar aqui o primeiro ID, segundo é o nome, CPF e e-mail. Então, primeiro eu peguei o ID do paciente, o nome. Agora, separando por vírgula, vou pegar o CPF e o e-mail. Get e-mail. Pronto. Com isso, eu vou carregar os meus dados na tabela. Para funcionar esse método, agora eu vou chamar ele, vou copiar aqui, eu tenho que chamar ele lá no meu método construtor. Abaixo de int componente, que esse aqui é um método para carregar os componentes da interface gráfica, tem que ser abaixo dele, eu vou chamar aquele método preencher tabela. Então, esse método agora vai preencher aquela tabela para mim. Vou fazer o teste aqui, vou mandar executar. Ele carregou aqui para mim, se vocês verificarem, já trouxe o primeiro registro aqui, ó, que é o que? O Elias. Então, com isso, preencher a tabela já está certo. Agora a gente vai fazer o que? O cadastrar normal, o salvar normalmente aí. Então, vamos agora para fazer o salvar, voltar aqui para cadastro. Tem esses campos, vou pegar desses campos e mandar salvar. Vou dar dois cliques aqui, que é a ação desse botão. Quando eu clicar nesse botão, ele vai salvar. Ele vai vir para esse código aqui, ó, é a ação desse botão salvar. O que eu vou fazer? Vou criar uma instância de paciente, recebe new paciente, né, porque é uma instância normal, e agora eu vou atribuir a cada elemento desse com set, p.set. O ID eu não preciso, porque o ID ele é auto-incremente no banco, então eu vou começar com o nome, set nome. De onde que eu vou pegar esse nome? Eu vou pegar esse nome desse campo aqui, ó. Então, eu vou pegar o nome da variável desse campo, que é edNome, ó, tá vendo? Vou voltar no código, vou colocar edNome.getText. Ou seja, pega o texto para mim e atribui nesse lá no paciente. E vou fazer isso para todos. p.setCPF. setCPF está no edCPF, se vocês perceber aqui. Aqui tem o nome edCPF, igual a gente renomeou na aula passada, edCPF, ponto, get, text. E agora para o e-mail, p.set, e-mail, aí vocês vão pegar lá do ed e-mail também, ponto, get, text. Com isso eu estou pegando todos os elementos e colocando nessa instância do paciente. Agora, o que a gente vai fazer? Criar uma instância do DAO. Então, criar um paciente DAO, dar um nome de PDAO para ele aqui, recebe new paciente DAO. Então, cria uma instância aqui. E agora, eu vou chamar esse PDAO, ponto, o método que a gente construiu salvar. Esse método salvar, vocês lembram, ele recebe o paciente como parâmetro. Então, chamar esse método, vou passar o meu P. Vou abrir esse método aqui, é esse método salvar, ó. Tem lá um insert into, tudo certinho, a gente fez na aula. Caso tenha dúvida, só voltar na aula que a gente construiu o DAO aí. Então, com isso também já está pronto. Após isso, eu já vou pedir para preencher a minha tabela novamente. Ou seja, ele vai remover todos os elementos da tabela e carregar de acordo com o banco de dados. Testar novamente, executar. Vou cadastrar aqui o nome Elias, CPF. Não fiz validação de CPF, vocês podem estar fazendo, tá? Colocar em nem de e-mail, essas coisas eu deixei no critério de vocês. Vou colocar meu e-mail do IFO aqui novamente. edu.br. Mandar salvar. Aqui em salvar, cadastrado com sucesso. Pronto, vou voltar aqui na minha lista, ó, já tem 2 cadastrados. Agora, toda vez que eu clicar aqui, eu quero já fazer e para aqui automático. Como que eu posso fazer isso? Só pegar o nome desse elemento aqui, navegador, vou pegar o nome desse painel aqui, ó, que é JT do painel 1, vou pegar o nome dele aqui, ó, é aquele painel de guias, percebe que estou pegando o nome do painel de guias, tá? Toda vez que eu clicar aqui em salvar,
eu vou fazer o quê? Pegar o nome desse painel, ponto 7, mandar selecionar um index para mim. Esse index, ele começa a contar do zero. Esse index cadastro é o 0, esse lista de paciente é 1. Se eu quisesse ir ao contrário, eu trabalharia para 1. Como eu estou em 0 e quero ir para 1, então coloco aqui o index 1. Vou salvar, vou testar novamente. Vou colocar o nome aqui, João. Vou colocar um outro CPF, né? 333, João, ifo.edu.br. Vou mandar salvar novamente. Opa, cadastrado com sucesso, funcionou e já veio para cá. Agora já veio automático, eu não precisei voltar. Então, com isso, eu fecho essa videoaula, terminando essa parte de salvar. Agora, vou voltar trabalhando com editar e excluir. Eu vou dividir talvez em mais 2 aulas aí para a gente terminar. E no final, mais uma aula para fazer esse pesquisar funcionar. Vocês perceberam, não está funcionando ainda. Então, até a próxima aula aí, pessoal.